Fala galera, tudo com vocês? A gente vai falar hoje sobre um gatilho mental chamado rejeição seguida de recuo. É um gatilho pouco conhecido por muitas pessoas, mas ele é como se fosse a junção da reciprocidade que a gente trabalhou nos últimos vídeos e também do contraste. São dois gatilhos bem poderosos que quando unidos, BUM! Geram um efeito grandioso. Mas vamos voltar só um pouquinho antes, um parênteses aqui, sobre a reciprocidade. Você sabia, por exemplo, que um garçom ele consegue 3,3% a mais de gorjeta só pelo fato de ele ter colocado uma balinha, bombom, como é que você conhece, sei lá, confeito, a palavra que eu não gosto muito, mas confeito pode ser uma palavra boa. Mas enfim, bala, vou chamar bala, tá? Bala, uma balinha colocada junto com a sua conta quando ele leva 3,3% a mais de gorjeta. Um estudo realizado em 2002 revelou isso. E para tua surpresa, talvez isso aconteça talvez com você, comigo, já deve ter acontecido. Eu me lembro de algumas vezes que eu fui inclinado a dar um pouco mais de gorjeta porque o camarada trouxe uma balinha, trouxe uma gentileza, trouxe algo que me gerou um sentimento de eu preciso devolver algo para ele. Para nossa surpresa, quando ele traz 2 balinhas para cada pessoa que vai pagar a conta, para cada cliente, esse número de 3,3 aumenta para 14%, isso mesmo. Uma balinha a mais, sei lá, 5 centavos a mais, 10 centavos a mais, vai aumentar a gorjeta dele em 14% em relação ao que era antes. Então, fechando o parênteses aqui da reciprocidade, nós seres humanos somos muito inclinados a devolvermos o favor que foi destinado a nós. Nós nos sentimos obrigados a isso. E é interessante como nós somos educados a rejeitar minimamente a pessoa que, na verdade, a pessoa que minimamente menosprezou esse efeito. Ou seja, se eu voluntariamente me presto a um favor à pessoa, eu concedo um favor a essa pessoa, e se ela rejeita isso, eu e toda a sociedade tendemos a rejeitar e a menosprezar a atitude dessa pessoa, que não foi ingratidão, recíproco, porque nós seres humanos fugimos de qualquer tipo de sentimento de sermos taxados como ingratos ou insensíveis ou algo do tipo. E isso é muito importante, claro que é um pouco mais forte em algumas pessoas do que em outras, mas se torna uma lei pelo fato de ser generalizado. Acontece com a maioria das pessoas. E aí vamos entrar na nossa técnica da rejeição seguida de recuo. É muito interessante. Roberto Cialdini, ele fala no livro dele, As Armas da Persuasão, sobre como, por exemplo, ele foi influenciado e ele se considera alguém facilmente influenciável em relação a comprar, a conceder algo, quando uma pessoa dos escoteiros chegou para pedir uma doação a ele de $5, isso mesmo, $5, uma doação referente à compra de algum produto, e ele rejeitou aquela compra, e aí, se intencionalmente ou não, Roberto Cialdini ainda não comprovou e nem chegou a essa conclusão, mas ele ficou estalado com o fato de a pessoa recuou dos $5 e pediu $1. E aí Roberto Cialdini, como alguém que, juntando as leis, a atuação sobre ele mesmo, das leis da reciprocidade e do contraste, $5 parecia ser algo muito grande em relação a $1. E aí $1 ele concedeu, porque ele rejeitou os $5, a doação de $5, e concedeu $1. E aí ele foi investigar para ver se isso acontecia de fato, em maior grau, ou se só funcionava se o valor seguinte, o valor de $5 foi o primeiro, o valor seguinte foi de $1, se o valor seguinte fosse realmente baixo. Ele verificou que não necessariamente o segundo valor precisa ser muito baixo, ele só precisa ser mais baixo do que o primeiro valor. E a regra do contraste, a gente falou sobre um vendedor de terno, quando ele vai apresentar as peças na ordem certa para o seu cliente, ele apresenta primeiro o paletó, ou aquilo que vai ser mais caro, porque a gravata, o suéter ou a camisa vão parecer em preços isoladamente irrisórios em relação, sei lá, ao preço do terno, do paletó, perdão. Porque o preço do paletó de repente foi R$1.000, vamos estabelecer aqui R$1.000, e o preço da gravata é 180, parece ser algo muito menor, então a pessoa tem mais disposição, sendo exposta a essa regra do contraste, a adquirir a gravata também. Ou, por exemplo, eu acho que eu não mencionei isso, mais informação aqui pra gente, os corretores, por exemplo, os corretores nos Estados Unidos tinham um costume muito grande, e bons corretores ainda fazem isso, de terem 2 ou 3 apartamentos, ou casas, se for o caso, para apresentar aos seus clientes apartamentos com valores altos, casas com valores altos, mas que têm aspectos não similares com o que o cliente pediu. O valor da casa é alto, só que ela é totalmente, digamos assim, não intencional de ser vendida. A intenção do corretor é vender
a quarta ou a terceira casa que ele está mostrando. Ele mostra primeiro duas casas que são deterioradas, que não são tão adequadas para o perfil do cliente. Ele expõe o valor, o preço geralmente é alto dessas casas, ele não quer vender essa casa, ele realmente não quer, mas quando ele apresenta o terceiro, não sei, vamos estabelecer, tá? Que ele visita duas casas antes. Ele estabelece duas casas que ele não quer vender antes, ele visita junto com o cliente, e aí na terceira casa é a casa que ele quer vender, e geralmente, mesmo que não seja a casa ideal para o cliente, naquilo que ele tangibiliza como ideal para a moradia dele, como ele foi exposto a dois cenários muito negativos antes, ele tende a ser convencido que aquela casa, por um preço X, vale a pena. Então muitos corretores obtiveram bastante sucesso nisso. Não existe nada necessariamente, digamos assim, falso ou não verdadeiro nesse aspecto. Ele simplesmente relativizou um pouco o preço. O preço daquela casa deteriorada, digamos assim, era aquele mesmo, ele não precisou elevar ou mentir o preço era aquele, só que ele apresenta, ele expõe o cliente dele a um cenário para depois chegar no cenário favorável, no cenário que ele quer vender. Fechando aqui o contraste, a regra da rejeição e do recuo é essa, de que você geralmente tende a recuar ou rejeitar uma solicitação, mas a segunda, nós que somos seres humanos tendemos a concedê-la. E aí Roberto Cialdini fez, junto com um grupo de pesquisadores, um exame muito interessante. Eles averiguaram com um grupo de universitários a possibilidade de esse grupo de universitários, cada pessoa individualmente, acompanhar num zoológico, num passeio zoológico, crianças ou os jovens delinquentes. Eles não saberiam quais seriam as idades desses jovens, eles não sabiam que tipo de comportamento eles tinham praticado para chegar a esse grau de protocolo, assim, como delinquentes, como jovens que estão tentando ser restabelecidos à sociedade. E aí esses jovens universitários, eles estavam sendo convidados, sem receber nada, nenhum tipo de remuneração para isso, a praticar uma boa ação, acompanhando esses jovens delinquentes, assim, jovens infratores de leis, durante 2 horas no zoológico. E aí foi interessante porque 83% das pessoas rejeitaram esse cenário. Apenas 17% aceitaram. E o que é bem plausível, faz algum sentido, eles não iam ser remunerados em nada. E aí, um grupo semelhante de estudantes foi exposto a um segundo teste, a uma segunda avaliação, que ia fazer o seguinte, ia colocar algo mais penoso, entre aspas, mais custoso de compromisso, antes de expor essa situação do zoológico. Então eles convidavam esses estudantes, cada estudante, para participar, sem remuneração alguma, de um acompanhamento semanal com os jovens ao longo de 2 anos. Eles precisavam acompanhar os assistentes sociais juntamente com esses jovens uma vez por semana ao longo de 2 anos. E aí 100% dos jovens universitários rejeitaram esse convite. E aí logo após esse convite, que era rejeitado, os participantes da pesquisa eles faziam o segundo convite, que seria uma tarde, 2 horas por dia, acompanhando esses jovens delinquentes num passeio para o zoológico, onde você deveria não só acompanhá-los, mas participar com eles ali daquele momento gostoso, aquele momento importante. E é interessante, de 17% de aprovação que tinha sido feito no primeiro teste, só com a apresentação dessa possibilidade, quando foi feita a apresentação de uma possibilidade mais rígida antes, e depois chegou sim a possibilidade menos rígida, que seria um passeio só, ao invés de 2 anos de compromisso, 50% dos jovens já aceitaram a segunda solicitação. Ou seja, eles rejeitaram a primeira, ou seja, 2 anos eu não topo, compromisso muito grande, 2 anos eu não topo, recuou. Depois, a segunda proposta era, certo, 2 anos não vai, uma vez por semana não vai, mas e 2 horas no zoológico? E aí a pessoa tende a conceder. E eles geravam essa concessão, essa solicitação. E de 17% de aceitação, 50% agora, 3 vezes mais. E é interessante como essa regra funciona e se aplica em diversos níveis, em absolutamente diversos níveis das nossas relações humanas. Quando você rejeita algo, a segunda solicitação pode ser aceitável. Isso acontece, por exemplo, muitas vezes, isso acontecia de forma mais intensa, era uma prática maior dos vendedores de porta em porta, quando eles eram instruídos para suas equipes de venda, seus treinamentos, a solicitarem da gente. Isso aconteceu comigo uma vez quando eu estava para fazer um curso de inglês na Minds. Eu fiz um curso de inglês na Minds, não fui muito dedicado, mas deu certo. O vendedor foi lá, me visitou no meu trabalho e estava muito bem apresentado. O cara me apresentou toda a proposta, a metodologia. Foi interessante, pareceu interessante, viável, flexível o horário. E eu comprei lá o curso da Minds. Ele me pediu
para conceder um desconto específico, um número de indicações de amigos. Veja que coisa interessante, a maioria desses vendedores, quando eles recebem uma represália, ou seja, uma rejeição, se eu tivesse ali não comprado, tivesse rejeitado aquela oferta que ele fez, por mais irresistível que tenha sido, de repente não era o momento para mim, eu rejeitei. O vendedor ele tende a ter um grau de cumprimento da segunda solicitação muito maior. Por exemplo, é como se você se sentisse assim, poxa, eu estou rejeitando a solicitação dele para um pedido de compra e agora ele está me pedindo o seguinte, certo, se você não acha que é o momento para você, o produto é bom, mas não é o momento para você fazer esse curso de inglês, que tal você me indicar, sei lá, 10 ou 20 amigos aí da sua agenda telefônica para que eu possa estar entrando em contato com eles. A tendência de eu, que rejeitei a primeira oferta, aceitar essa segunda e oferecer, de repente eu não tinha disposição para mostrar o número dos meus amigos, mas a tendência de eu fazer isso, de eu conceder esse segundo pedido é muito grande. É muito grande porque eu rejeitei a primeira. E nós, seres humanos, não somos muito dados a dizer não. É engraçado e é interessante como existem pessoas que não conseguem dizer não. E é até saúde pra gente, pro nosso bolso, então pra nossa gestão, que você aprenda a dizer não. Claro, mas eu não tô te ensinando necessariamente a dizer não, porque de repente o curso de inglês lá foi muito importante pra mim. Então não é simplesmente dizer não por dizer não. Se não for interessante, não diga não. Mas provavelmente a sua segunda solicitação feita em relação a você vai ser concedida. É impressionante. E a maioria desses vendedores de porta em porta, quando eles têm uma agenda cada vez maior, cada cliente deles oferece, sei lá, 20 novos contatos. Quando ele chega nesse novo contato e ele apresenta que veio por indicação de uma pessoa conhecida, a chance dele converter aquela venda é muito maior. Então, a regra da rejeição e seguida do recuo é uma regra que expõe que uma primeira solicitação, digamos assim, ou exagerada, ou que exige muito comprometimento, pode ser rejeitada, mas tendo uma segunda solicitação, provavelmente ela vai ter um grau de aceitação muito maior. Agora existe uma verdade que um pesquisador israelense, ele fez certa vez, que quanto mais exagerado, mais exacerbado for a primeira solicitação, mais fora da realidade for a primeira aceitação, menor é a chance da segunda solicitação ser aceita. Então, a primeira solicitação, por mais que seja alta, ela precisa condizer com a verdade, ela precisa condizer com um parâmetro de realidade interessante para a pessoa que está sendo solicitada, digamos assim. Se ela fugir muito, a tendência da pessoa é rejeitar as duas solicitações. Ok? Então, de repente, aplica isso na tua empresa. Se você curtiu esse vídeo, pega esse link, compartilha no grupo da empresa, compartilha no grupo da família. Isso pode ajudar, de repente, não só a sua empresa, mas algumas relações. É muito curioso como isso funciona. Inclusive, sem precisar explicar muito para os nossos filhos, eles têm a tendência de fazer isso. Por exemplo, eu fiz isso com meus pais, em menor grau, sem saber que era a técnica da rejeição seguida do recuo. Eu pedi uma coisa pro meu pai, ele rejeitava, eu diminuía a segunda solicitação, eu tinha mais chance de atingir êxito na segunda solicitação. Isso pode ser intencional ou não, a grande questão é que dá muito certo. Use isso com muita integridade, por favor, e não deixe de compartilhar com seus amigos. Dá o teu like aqui, meu interesse em compartilhar e solicitar o teu like no final do vídeo é justamente porque se você chegou até aqui, você está comprometido com o conteúdo, você está comprometido de repente, se concorda em aplicar ou se não faz mal, né? Não existe certo e errado aqui nesse ponto de dizer, não, vou aplicar, se eu aplicar eu vou dar o like, se eu não aplicar. Não, se você, na verdade, gostou desse conteúdo, dessa minha doação aqui, em estudar as armas de persuasão, em tentar destrinchar aqui de maneira clara, objetiva e ao mesmo tempo ilustrativa para você, dá o teu like, é uma maneira de você patrocinar não só o meu vídeo, mas me encorajar ainda mais a seguir esse caminho. Ok? Amanhã a gente está encerrando com 2 vídeos a nossa semana da persuasão. Eu espero ter te ajudado. Até agora a gente falou sobre contraste, reciprocidade e hoje uma regra que une essas duas, que é a técnica da rejeição seguida do recuo. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Um abraço. Fica com Deus.